por violência, mas pelo meu espírito. E Isaías então vai engolindo lá e ele vai aguardando o momento dele. E quando ele é solicitado, Deus atende, ele vai lá e profetiza. Ele manda a mensagem de Deus para aquele povo. Bom, o fato é o seguinte. Nesse grande império assírio, que está naquele momento, todos os outros países são assim, eles são impotentes, eles têm que pagar impostos para a Síria. Porém, na intimidade com o profeta Isaías, nós já falamos isso, que a sua intimidade, é a sua intimidade com Deus, é pessoal, é intransferível, mas contagia. Olha que lindo. A sua fé, ela é intransferível, mas ela contagia. Assim como aquele que não tem fé, contamina. A sua fé contagia. E nesse relacionamento com Deus, Deus então, ele vai revelando algumas coisas para o profeta, vai acalmando o coração do profeta. E é nesse sentido que dos capítulos 11 a 14, Isaías, ele tem uma revelação que eu posso chamar da essência do reino dos céus. Como assim, Cícero? Se você pegar esses 4 capítulos, são curtos, de você ler, você vai ver que no capítulo 11 do profeta Isaías, Deus, ele vai falar para Isaías e vai mostrar para Isaías a existência de um reino e de um rei, cujas características são assim incomparáveis às características daqueles reis que o Isaías conheceu, que o homem conhecia no período. E são características que você não encontrará em outro rei, a não ser o nosso rei Jesus. No capítulo 12, ele vai falar um pouco da restauração de Israel, como nação, não lá do reino do norte, mas do povo de Israel, dentro de um contexto. E nos capítulos 13 e 14, como outros capítulos, ele vai falar, Deus vai mostrar para ele, está vendo a Síria? Vai ser destruída, está empolgada, ela quer fazer isso, quer fazer aquilo, ela não tem essa ganância que está no coração deles, isso vai destruir, eles querem glória, vai ser destruída. E mais, a Babilônia que está lá quietinha, Deus revela para Isaías, a Babilônia vai destruir a Síria, mas a Babilônia vai se empolgar também, e Deus fala, olha, Isaías, a Babilônia também vai prestar contas. Então é um momento em que Deus mostra para o profeta algo além da vista humana. Algo além da vista humana. E nesse contexto, eu quero entrar no mundo espiritual com você. Porque essas profecias, essas coisas que Deus vai falar para Isaías, Deus vai mostrar através das atitudes dos reis, que eles eram dominados pelo desejo de ter poder, ter glória, ter tudo que eles queriam, eles podiam ter. Eles não tinham, assim, ética, escrúpulos, nada, eles destruíam tudo, e nesse sentido, Deus vai falar para Isaías todas essas coisas. Então observe, amados, olha, ele respira, fica indignado, mas na presença de Deus que ele está, Deus revela algo para ele. E quando eu comecei a ler, nós não estamos distantes disso, nós não estamos distantes disso. Eu quero que você entenda que o homem sem Deus, amados, ele é podre, ele é podre. Ele é podre, eu sem Deus. Não adianta, você pode ver. Fica uns 2, 3 dias sem tomar banho. Aquela que nhaca lá, não é? É isso aí. Espiritualmente, então, fique um período sem buscar Deus. Ninguém aguenta ficar perto de você. Só os demônios. Opa, vem cá, coleguinha. Vem lá chamar. Não tem como, você vai feder. Sem Deus você fede. Não tem como. Agora, quando você se aproxima de Deus, tudo que você faz, tudo que você oferece para Ele, Deus, ó,
está subindo aqui com um cheiro agradável, um cheiro suave, é uma expressão que ele usa no Antigo Testamento. E, só para você ter uma ideia, quando você abre no capítulo 11, Deus começa a falar algumas coisas para Isaías que ninguém estava entendendo. E isso não é diferente não, viu? Porque as pessoas hoje têm dificuldade de ler o profeta Isaías. Sim ou não? Tem, não tem? Tem. Você vê aquele calhamaço lá de 66 capítulos, vou ler. Não lê. Não lê. Porque você fala que é muito e tal. Nós estamos com um desafio nessa semana de ler um capítulo por dia da Bíblia, um projeto 6 minutos com Deus. E nós estamos com o desafio de ler o Evangelho de João, correto? Aí você começa ali com um capítulo com 15 versículos, 20 versículos, 22 versículos. Vai aqui, cada um lê 5. Aí você começa a pegar uns capítulos com 50 versículos, com 72 versículos. Ai, meu pai, a sua mente já quer parar. E aí a matemática, quem lê 2, lê 5, lê 10, lê 15, tal. E você lê depois, e aos trancos e barrancos aí, muitos têm conseguido ler. E nós estamos acompanhando, e eu acredito que Deus tem falado muito, Deus tem trazido para a sua casa, você que está participando, só quando você abre a Bíblia na sua casa, é como se o holofote do céu estivesse, opa, abriu a palavra ali, opa, abriu a palavra ali, opa, abriu a palavra ali. A luz de Deus está na tua casa, meu irmão. Insiste nesse negócio aí que Deus está aí, tá bom? E aí eu quero que você... Imagine Isaías no capítulo 11 falando assim, caindo 1000 para a direita, 10.000 para a esquerda, e a Síria invadindo, e o rei ganancioso, e aí os vizinhos também, Moabe, o Edom, eles estão tudo lá ao redor, ajudando os inimigos a destruir os irmãos. E aí Isaías fica indignado com aquilo, e aí Deus revelava, sabe Isaías, olha só, vai vir um reino, vai brotar um reino de Jessé, vai brotar um reino de Jessé, o remanescente. E esse reino, esse rei, olha que ele fala no versículo 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Deus começa a revelar isso para Isaías. Isaías está lá longe. Ele fala, amém, Senhor, eu aceito isso, eu quero continuar aqui olhando. É como se ele estivesse vendo Jesus. Olha, vai ter um momento. E esse rei, ele é inigualável. É a essência do reino do Messias que vai falar. E ele fala assim no versículo 3, olha, e ele se inspirará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouvir. Mas, com retidão, julgará os necessitados. Com justiça, tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. Deus revela isso para Isaías. E não tem jeito. Se você não entender a Bíblia como um projeto eternidade, você não consegue entender muitas mensagens que Deus tem para você na palavra de Deus, através dos profetas. Você não consegue entender muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor, e você não consegue entender, sabe, o amor de Deus, apesar que já desisti de entender o amor de Deus. Simplesmente, o amor de Deus, a essência é amar. A essência dele é amar, perdoar, olhar com compaixão. Então, nesses 4 capítulos de Isaías, quando eu estava meditando, estudando, Deus colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você. Eu quero chamar de Projeto Eternidade. Para você compreender melhor
esse livro de Isaías. Porque assim, amados, pensa, um profeta que está diante de 4 reis ali, impotentes, potencialmente falando em relação ao mundo, em relação às grandes potências, o país pequeno, as potências, os bárbaros invadindo tudo. E só Deus para livrar. E nós conhecemos a história, mas nós, muitas vezes, esquecemos dessa história. Observe, eu quero, não quero falar de mim, das minhas palavras, eu quero pegar emprestado as palavras de Moisés. De Moisés. No Salmo 90, com aproximadamente 120 anos, no Salmo 90, abre não, está aqui, vamos abrir para você. Imagine Moisés, que ele nasce lá no Egito, ele é livrado, né, da morte. Você conhece a história? Ele é resgatado, dado de presente lá para uma princesa. Ele é criado dentro do palácio como príncipe. Com 40 anos, ele, descobre que, na verdade, eu acho que ele sempre soube que era. E ele sai e quer resolver as coisas da maneira dele. Mata lá 2 egípcios. Ele foge, é tido como assassino, foge, fica 40 anos longe. Volta ele com 80, teve encontro com Deus com 80. E antes de continuar, eu quero você, não adianta você fugir. Seja qual for o seu delito, Deus ainda não cumpriu o que Ele tem na tua vida, viu? Você precisa voltar para Ele. Não, mas Moisés matou, é assassino, fugiu. Ele volta, eles têm um encontro com Deus. Basta você se quebrantar, ter um encontro com Deus. Deus vai te restaurar. E volta para cá agora, vamos continuar. E Moisés volta. E ele consegue lá aos trancos e barrancos convencer o povo. E nós conhecemos a história. E ele atravessa aquele deserto, vai para lá, fica andando em círculo com o povo, aquele povo não merecia, segundo Deus, entrar na terra prometida. E nesse momento lá, e depois ele sobe lá para o Monte Nebo e é levado para Deus. A Bíblia diz que, no livro de Judas, que era tão importante Moisés para aquele povo, para aquela nação, que a Bíblia diz no livro de Judas, um capítulo, só lê lá, que o diabo tentou pegar o corpo de Moisés. E aí o arcanjo Miguel não deixa, vai lá, é interessante demais. Mas antes então dele morrer, Moisés, ele respira, e olha os segredos que tem nessa oração de Moisés, meu amado. Salmo 90, pode abrir, está assim. Moisés ia olhar para trás, a vida olhando para trás, para a história dele, e ele fala assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Olha que lindo, Moisés está falando. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E antes que nascessem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu vou pegar emprestado essa fé de Moisés, essa história de Moisés, esse relacionamento de Moisés. Antes que nascessem os montes e criares a terra e o mundo, Tu já existias, Tu sempre existiu, Tu és Deus. É ausência de tempo, é eternidade, é outra situação, é outra grandeza. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, Senhor, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza. Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conhece as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Esse é Moisés dizendo,
com toda a experiência, com toda a convicção, ele fala, não adianta, nossas iniquidades não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. E ele fala assim, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm maior vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. 70, 80, meu ponteirinho está chegando ali, estou com 54, estou até com medo de levantar a mão para Deus me levar. Moisés falando, meu, olha as verdades, olha o sentimento desse homem sendo brotado nessa oração dele. E ele fala, quem conhece o poder da tua ira? Quem conhece o poder da tua ira? Eu vi os milagres, eu estava presente, o Senhor me usou para abrir o mar, o Senhor me usou para sair água da rocha, Senhor, eu estava presente, eu vi, eu sei, eu sinto, eu sei do que eu estou falando, Senhor. E ele fala, pois o teu furo é tão grande, como o temor que te é devido. E aí, ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Olha o que ele fala. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles, o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Aleluia! Se você respirar novamente, ler com calma, você vê nessa oração de Moisés algo profundo. A convicção de que Deus existe, de que ele teve experiência com Deus, compartilhou conosco lá nos livros do Pentateuco. Fantástico, fantástico. E aí, a Bíblia nos dá algumas pinceladas que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. E a Bíblia, você não pode esquecer que quando você estiver lendo a palavra, e quando você estiver aqui, cara a cara com alguém, essa pessoa que está com você, mesmo que ela tenha feito mal para você, ela não é o seu inimigo. A luta não é contra a carne. O apóstolo Paulo vai falar isso depois. A nossa luta não é contra a carne. Não é. Tem algo mais, tem algo maior do que isso. Então, olha, você tem que parar com essa palhaçada de, será que céu existe? Será que o inferno existe? Anjo, demônios, é psicológico. Para com isso. O céu existe, o céu é um lugar, o inferno existe, o inferno é um lugar, existe anjo, existe demônio, existe um Deus, existe um homem, um Deus que se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a glória do Pai nele. Ele morreu na cruz por você, morreu na cruz por mim, e ele está nesse negócio aqui, ele quer levar você para viver com ele no céu, junto com o Pai. E eu quero entrar com você, para você compreender o que Isaías está vendo. Olha só, quando você abre a sua Bíblia, e esse livro é fácil que eu vou falar, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Toda a Bíblia começa assim. Mas a minha Bíblia é católica. Mas a Bíblia... Toda a Bíblia começa assim. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Olha essa imagem. Os planetinhas. No princípio, Deus criou. E você tem que saber que Deus criou. Como Moisés falou, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E antes que formasse os montes e criasse o céu e a terra, Tu já existia. Eu sei disso, Senhor. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas, e como que era o céu? O que tinha no céu? Que antes de formar os montes e a terra, Moisés falou. Então, olha que interessante. No livro do profeta Isaías, nós já estudamos aqui no capítulo 6, naquele momento em que Isaías começa a falar, ai desse, ai daquele, ai dos governantes, está lá revoltado com as pessoas fazendo mal, leis absurdas, escravidão, impostos. No capítulo 6, o Isaías fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o trono do Senhor. Ele fala aí que ele viu o trono do Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele fala. A aba das suas vestes enchia o templo. Aí ele fala assim, serafins voavam ao redor dele. Cada um tinha 6 asas. Ainda cantava, santo, 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 santo. Então, o Isaías, ele tem uma visão do trono de Deus, que é um local. E esse local, essa figura que eu coloquei para vocês aí, o apóstolo João também vê o céu, lá em Apocalipse capítulo 4, ele vê lá, ele é arrebatado em espírito para o céu, mas fui tomado pelo Espírito, observe, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. E ao redor 24 anjos, 24 anciãos, 12 para a direita, 12 para a esquerda, 4 seres viventes na frente, os anjos entoavam cânticos, é isso. Então, a Bíblia vai falando, olha, o céu é um local, existe Deus, existe anjo. E lá Isaías fala de serafim, mas também a Bíblia dá um destaque, quando você começa a ler em outros anjos, ele fala assim, olha só, lá no Salmo 34, ele vai falar assim para você, olha, o anjo do Senhor é um sentinela. Ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, a Bíblia vai dando para esses profetas, para essas pessoas, visões e a certeza, e anjo literalmente aparece lá, olha, livrando as pessoas do mal, aqueles que temem ao Senhor. Então, existe céu, e antes de você, imagine antes de você essas coisas. Em Lucas capítulo 1 também, os anjos, eles são mensageiros de Deus, ele vem aqui trabalhar. E está assim, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. E ele vai lá falar com Maria. 6 meses antes ele foi lá falar com Zacarias. Anjo Gabriel. No livro do profeta Daniel está orando para Deus lá e Deus automaticamente manda dar resposta para ele e vem os anjos para cá, mas hoje não consegue chegar porque tem uma nuvem de demônios, uma guerra no céu que impede. Está tudo na sua Bíblia. É necessário vir um outro anjo ajudar. Batalha espiritual que nós estamos tão preocupados, amados, com o que nós temos que comprar, com o que nós vamos comer, pagar. Que é do ser humano isso, a alma está dizendo nisso. Que nós nos esquecemos a quem nós estamos servindo. Porque para aquele profeta escrever, olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Cara, quando nós estamos no Apocalipse, vamos estudar de novo. Por quê? Porque está previsto em Apocalipse uma perseguição tamanha contra os cristãos, que lá em Apocalipse capítulo 13, vai falar o seguinte, que ninguém vai poder comprar nada, se não tiver a marca na mão aí. E aí? Se vem um vírus, que começa a matar algumas pessoas, temos que nos cuidar, lógico que nós temos que nos cuidar, mas a nossa vida é de 70, acabamos de ler, nós estamos 90 lá,
70, 85, é claro que você não vai dizer, eu quero morrer, não é isso. Você tem que viver mesmo para anunciar, através da tua vida, a vida de Jesus. Mas está com medo de morrer? Eu vou é para a glória. Fica você aí com esse vírus aí. Vocês estão de brincadeira. O apóstolo Paulo até fala isso, bem que eu queria ir para o céu, ele fala. Eu estou louco para ir para o céu. Mas olha, eu vou ficar um pouco aí para... O apóstolo Paulo fala isso, eu bem que eu queria morrer. O apóstolo Paulo fala isso. Mas mas eu vou ficar um pouco para ensinar mais vocês, porque já vi que não estão sabendo nem direcionar a esquerda e a direita. Amados, existe céu, está na Bíblia, existem os anjos. E aí, tem o Gabriel, e olha só, se você parar para pensar, lá em Apocalipse, olha só no céu, você nem nasceu ainda. Moisés falou, e antes que criasses os montes e os mares, criasses a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus já existia antes de nós. Deus é, sempre será, não tem como explicar isto. É pela fé. E lá, nessa existência de céu, quem vivia lá? Deus e os seus anjos. Serafins, que nós vemos lá em Apocalipse 6, nós vamos lá agora para o Gabriel, que era um dos arcanjos, tem mais 2 aí que tem destaque. Lá em Apocalipse 12, nós nem chegamos ainda, o homem nem foi criado. Você quer entender lá o que o Isaías está falando? Isaías Deus está revelando para ele algo que está na sua Bíblia, que revelou para outros profetas. E é o seguinte, olha, está dizendo o seguinte, Apocalipse 12, houve então no céu, antes de você, houve então uma guerra nos céus. Miguel, o arcanjo Miguel, outro em destaque, e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, teve guerra. E esse dragão, na verdade, era o terceiro arcanjo chamado Lúcifer, que Deus vai revelar agora, Isaías capítulo 14, por isso nós estamos mexendo aí. E como é que ele vai revelar lá, Cícero? Então, observe aqui, então no capítulo 12 de Apocalipse, está falando de o arcanjo Miguel. Portanto, olha só, ainda no capítulo 12 de Apocalipse, portanto, celebrem os céus e os que nele habitam. Olha só, Lúcifer cai do céu e arrasta 1/3 dos anjos com ele. E eu, matematicamente, vou deixar você feliz, Fabinho. Presta atenção aqui, vamos supor que nós pudéssemos contar aqui 1, 2, 3 dedos, e colocar em cada dedinho, tudo do mesmo tamanho, uma quantidade de anjos, a quantidade dividida em 3, lá no céu. Um desses dedinhos, viraram o demônio. Então aqui atazanando, vocês vão ver, porque o fim dele está próximo, já está definido. Tá cá. E ele não quer ir sozinho, quer levar um monte com eles. Aí, um caiu, ficaram 2. Esses 2 é o dobro disso, é a quantidade de anjos que tem para te defender dos demônios. Por isso que o salmista fala, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. É 2 por 1. 2 por 1. Então, amados, olha, é proteção total de Deus. Jesus fala, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu já tenho 2 anjos contra um demônio. E Jesus fala que vai estar comigo, eu estou tranquilo. Não vou ter medo de escuro. Senhor, está comigo, né? Vamos embora. Acabou a luz. Ai, agora, mãe, acabou a luz. Deus está com você, meu amado. E lá no céu, portanto, aí vem um problema. Olha só, que aí uma tristeza. Apocalipse 12 revelou. Olha só. Celebre em céu. Porque agora o diabo não está mais lá. Mas, olha o versículo 12. Mas o quê? Mas, olha aqui. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. O diabo estava lá, o céu ficou livre, sem a presença dele, mas ele cai aqui e ai de nós agora. Está escrito em Apocalipse. E ai de nós. Não tem jeito. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Está escrito isso em Apocalipse 12.
E ele sai do céu, o céu fica livre dele, e ele vem aqui encher o saco. E por que ele faz isso? Vamos ver, você tem que entender isso. Não tem como você ler a Bíblia, as histórias bíblicas, com aqueles reis fazendo tudo aquilo, sem você entender que o diabo está por detrás de tudo isso. Ah, Cícero, como assim? Em Isaías 14, ele vai falar o seguinte, ele está vendo a atitude daqueles reis gananciosos, que não tem pudor, não tem compaixão, só pensa em ter glória, poder. E em Isaías 14, Deus está revelando para Isaías o seguinte, olha, está vendo aquele rei ali? Olha só, na verdade ele não é o inimigo. Olha quem está por trás dele, profetiza. E olha, o capítulo 13 fala assim, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no posto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Esse era o pensamento do Lúcifer, quando ele era anjo, com 1/3 lá dos demônios que estavam com ele, que caíram para cá. Então, se você não entender que existe céu, que existe anjo, que existe um Deus, que existe um projeto, eternidade, para você viver os seus 70, 80 anos, 100 anos aqui nessa carne, e depois continuar a vida na presença de Deus ou na ausência de Deus, você não vai entender o que a Bíblia está falando, quando o profeta olha para aquele cara e fala assim, olha, você que pensou, você que colocou no seu coração que queria ser mais que Deus, né? Eu falo, eu? Ele está falando para o diabo. Teve uma passagem muito interessante em Mateus. Vocês conhecem muito bem essa história, para você entender que o diabo está ali ao redor. Quando Jesus pergunta lá para os discípulos, quem é o povo diz que eu sou? Não é isso. Aquele silêncio, a gente não pode ver, parece uma escola bíblica. Você faz uma pergunta, o pessoal não leu. E agora, como fazer? Aí tem um seminarista que sempre fala, o seminarista fala, Aí o Jesus pergunta, quem eu? Vem cá, vocês estão aí rodeando aí e tal, o que está acontecendo? O que o povo está falando que eu sou? Aí aquele silêncio, uns falam que o senhor é profeta, que é Jeremias, Elias, ou um profeta qualquer. É isso aí, interessante. E para vocês, quem eu sou? E aí vai, tem 12, vai, chamado, número 1, André, número 2. Aí o Pedro, inspirado por Deus, fala, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala isto. Aí Jesus olha para ele assim, fala, Pedro, você é um cara abençoado, cara, porque não foi o conhecimento teológico, não foi o conhecimento de escola bíblica, não foi o seu pai que... Não, você teve uma revelação do céu. Portanto, eu digo o seguinte, que tudo que você ligar na terra, está ligado no céu. Quer dizer, olha, quando você crer realmente que eu sou o Filho de Deus, ninguém te segura. Tudo que você orar e ligar aqui na terra, o Pai está vendo, porque o Pai falou no seu coração. Isso é para você, é para mim. Mas você lê aquilo, e para uma coisa de misticismo, você fala, quer dizer, então, ô Pedrão, faz chover aí, tem a chave do céu. E vira isso. E aí... é a revelação de Deus. E quando, então, o Isaías olha para a atitude daqueles reis, Deus está mostrando para ele, está vendo que a atitude daqueles reis é semelhante ao de Lúcifer, quando quis ser exaltado, estar em destaque e receber toda a glória do homem, como a glória do homem tem que ser dada a Deus. Mas ele fala assim no versículo 15, Isaías 14, mas as profundezas do Seol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Ele não está falando isso para o rei, está falando isso para o diabo, que está sendo representado por aquele rei, pelas atitudes de querer ter e ser. E aí, o que acontece é o seguinte,
Por que ele cai em Apocalipse 12 e fala, ai da terra agora? Porque é assim, e olha que você não valoriza isso, porque é assim, durante a criação, Deus fez tudo, e no sexto dia, Deus se reúne no céu, vem cá, uma reunião aqui da Trindade, Deus falou assim, vem cá filho, vem cá Espírito, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Tudo criado, tem que colocar alguém para administrar. Olha lá, Gênesis 1, 26. Façamos, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu quero que você olhe no espelho e fale assim, olha, você é semelhante a Deus. Não essa cara lavada, feia aqui. Você tem o sopro da vida. Você tem um canal direto com Deus. E o diabo cai do céu, então, e vem aqui tentar destruir. E lá, você tem que imaginar isso. Jesus descendo. Ai, como assim Jesus? Amados, você que leu o Evangelho de João, está lá no versículo 1, está lá no capítulo 1. No princípio era o verbo. Aquele que é a palavra, é o verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava lá, meu amado. Estava presente quando você foi feito. Você não pode esquecer isso. Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, mas você não pode deixar o seu coração, abre um espaço para essas histórias estarem no seu coração. E aí, amado, você não pode entender o seguinte, que o diabo, então, ele queria roubar aquela comunhão, ele tinha inveja daquela comunhão. Todo dia Deus descia, e aí Adão, tudo bem? E aí, colocou o nome no patinho hoje, colocou no cavalo, na girafa, e você viu? Você viu a serpente, você viu o crocodilo? O homem colocou o nome tudo, tinha animal lá. Tá triste, né, irmão? Cá, faz um ajudador para ela. Ei, vocês foram feitos, o homem e a mulher foram feitos do mesmo material. Tudo igual para Deus, nem mais, nem menos, diferentes, ajudadores. Eu que mando. Você não manda nada. Quem manda é Deus. Não, mas agora é o seguinte, eu estou trabalhando fora e a minha mulher está em casa, a receita é só minha. Mentira, a receita vem do céu, é uma receita só. E agora que você não pode sair, você vai dar que desculpa. É uma receita só. Mas são duas fontes diferentes. Não, é uma fonte só. Segura firme aí. E aí, amados, o diabo ele queria acabar com aquela comunhão. E nós não temos que tomar cuidado quando nós estivermos na zona de conforto. Porque eu acredito que aconteceu assim com a Eva, quando entrou o pecado. Zona de conforto. Todo dia com Deus, todo dia. Sabe como agora? Você está todo dia com a família e você não valoriza esse momento. É um saco ficar em casa. É um momento de comunhão, de você continuar expressando o seu amor pela esposa, pelo esposo, pelos filhos. Esse momento, valoriza, porque o diabo, olha, é um tiro pela culatra. Fica em casa, vamos ficar em casa lendo, estudando a Bíblia, entre tantas outras coisas, vamos buscar mais a Deus. Você vai ver como passa essa pandemia. Não deu certo, os caras estão lendo a Bíblia. Já pensaram nisso? Começa a ler, você vê só que não passa rapidinho. E aí, a serpente vacilou. Por quê? Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher, aí o diabo aproveitou esse momento, aí, você quer fazer tudo, toma muito cuidado. Aí a serpente é dominada pela atitude lá, o diabo fala através dela. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então ela foi lá questionar o quanto a Eva sabia de Deus realmente, que estava na zona de conforto. Faz tempo que não lia? Estava desanimada? O diabo aproveita para encher o saco de perguntas, para deixar ela com vergonha, e é assim com a gente também.
Quando alguém pergunta alguma coisa da Bíblia, você fala, eu não sei, eu não estudei sobre isso ainda não. Fala, não sei, não estudei. Qual o problema? Não, não. Aí ela responde para não ficar sem graça. Aí, pronto, mentiu, esqueceu da palavra e aí deturpou. E aí o diabo entra lá e você conhece a história. Mas eu estou falando para você o seguinte, estou te mostrando o fundo histórico e espiritual para você entender o que Isaías falou lá no Isaías 14, quando ele olhou para o rei e falou, olha, você é o diabo, hein? Não é o rei, é o diabo que estava lá comandando o rei. E aí, em Gênesis 3, 5, fala assim, olha, dá o castigo, né? Você pecou, amiguinho, Deus perdoa o pecado, tá? Mas vai ficar o rastro aí, literalmente na serpente fica o rastro. E quando ele fala para a serpente, ô serpente, vem cá, é sua vez agora aqui. Você primeiro. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, falando para a serpente, e o descendente dela, Jesus Cristo. Este Jesus ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Estava ali, estava determinado a morte do diabo ali. E quando ele cai, lá em Apocalipse 12, não tem jeito, é o projeto da eternidade. E Jesus, então, lá em João 10, ele fala assim, olha, Jesus revela a missão de Satanás. Jesus revela, ele fala assim, ó, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus está falando isso. Então existe o diabo. Não é coisa de pensamento psicológico para deixar. Não, existe sim. Ele quer roubar, matar e destruir a sua comunhão com Deus, entre tantas outras coisas. Mas tem um porém também. Ó, Jesus fala, mas a minha missão é diferente. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aleluia. Vai lá. Então existe esse negócio aí. Existe algo espiritual, sim. Existe um local, sim. E no projeto Eternidade, olha só. O destino do homem sem Deus é o mesmo destino do diabo. Não é nem o inferno. Porque em Apocalipse 20 vai falar o seguinte, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago do fogo. Todo mundo um dia, para uns é antes do milênio, para outros é depois do milênio, eu acho que é no momento que você deixa essa carcaça aqui. Porque é fora do tempo, é atemporal. É automático. Está lá. Um desenho para você entender ali, ó. Lá onde foi lançado. Porque está escrito isso, quando abre lá. Mas, para você entender o que Isaías está falando, de um reino de misericórdia, Isaías está lá, nos 4 capítulos, falando sobre isso. Falando que existe um reino justo, que o rei é Jesus Cristo, que nós devemos conhecer, porque com ele nós vamos ter a vida eterna. Aí você fala assim, ai Cícero, mas eu estou distante, não conheço nada da Bíblia, nada. Então, amados, é assim, você vai respirar um capítulo por dia, no seu tempo, no seu momento, e Deus vai conduzir o seu conhecimento através do Espírito Santo dele. É Ele que vai te inspirar, é Ele que vai lá, fica firme nesse propósito. Por quê? Porque eu quero encerrar essa escola bíblica hoje, lendo um texto muito conhecido, cantado, mas se você entender a essência, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, no momento histórico, onde vai inaugurar o templo de Salomão, onde Deus fala, o Samuca, ele fala, olha Samuel, você está dirigindo aí, você não sabe, eu sei, mas daqui a pouquinho você vai aí querer ter 1000 mulheres, você está firme agora aí, né? Você vai se empolgar. Ele não sabia disso, mas Deus conhecia. O cara teve 1000 mulheres, se desviou. O cara que escreveu isso aí, que falou, que presenciou isso aí. Tudo isso, sério. E Deus não retirou da Bíblia. Apaga isso aqui para o meu povo não dar desculpa. Deus deixou lá na Bíblia o pecado do Davi. Deixou lá. Mas Deus também deixou lá a oração que ele pede perdão
e deixou toda a consequência para você escolher. E eu quero que você entenda o seguinte, olha, tudo isso está acontecendo, Deus fala assim para você, olha, você é meu povo, não é? Você fala, eu sou seu povo, eu quero ser do seu povo. Aí, Deus fala assim, ô Samuel, olha, deixa ser usado, porque essa relação com o povo é individual, vertical. Porque ele fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha que lindo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, que está me buscando, se esse povo se humilhar, uma corrente, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, observe que é uma condicional. Você tem que se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se afastar dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aí ele fala, agora os meus ouvidos estão atentos para a oração que se fizer desse lugar. Esse foi o capítulo de Isaías. Isaías tem uma revelação desse reino messiânico. Durante o capítulo 11, 12, o capítulo 12 e 13, ele vai falar da destruição, que os reis um dia vão ter que prestar conta perante Deus, e paralelamente ele vai falando que todos terão que prestar contas, todos estarão um dia no reino de Deus. Nós acabamos de ler Isaías de 11 a 14. Dentro das histórias do Novo Testamento que você já leu. Que pelo menos se deu uma pincelada. E esse é o nosso Deus, amado. É um Deus que olha para você e fala, ei, se humilha. Ora, me busca. Mas se arrepende dos seus caminhos. Vamos. Eu quero estar com você. Eu quero te perdoar. Eu quero sarar a tua vida, eu quero devolver a alegria do teu casamento, eu quero devolver a paz no teu lar, eu quero devolver seu emprego. Então, mas eu roubei lá na empresa. Para de roubar, para de mentir, para de adulterar, pede perdão para a esposa, pede perdão para o esposo, pede perdão para o irmão que se maltratou, pede perdão, entra na presença de Deus, deixa que Deus faz toda a revolução, Deus faz toda a restauração. Porque esse é o nosso Deus. Um Deus que olha para você e fala, ei, eu sou seu Deus, tá bom? Eu quero te perdoar, eu quero te restaurar, e eu quero caminhar com você. Amém? Obrigado pela tua presença, que Deus abençoe a sua vida. Esperamos vocês aqui, no próximo domingo, presente, se assim a justiça permitir, ou aqui, ao vivo, aqui conosco, compartilhando a palavra de Deus, tá bom? E para você que está estudando o Evangelho de João, continua firme aí, tá bom? Nós estamos juntos aí lendo, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém.